Fala, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria falar sobre um assunto muito recorrente aqui para o nosso time, que é a dúvida entre as versões Cloud e a versão On-Premise. Se você está com essa dúvida, vem comigo nesse vídeo. Como todo mundo sabe, se você acompanha o Bitrix, se você já viu lá no site do Bitrix, existem duas possibilidades de adquirir o Bitrix. Uma é a versão Cloud, onde você praticamente assina e já sai utilizando, e a outra opção é a versão On-Premise, ou seja, a versão auto-instalada. Então você pode adquirir a versão On-Premise com todo o pacote do Bitrix instalado no teu próprio servidor. Eu queria falar um pouco sobre as diferenças entre essas versões e, na minha visão, para quais são as melhores empresas que encaixa cada uma delas, tá bom? É fato que no Brasil a gente é muito early adapter, ou seja, aqui no Brasil a gente se adapta muito rápido a novas tecnologias. A versão Cloud é a versão mais utilizada disparadamente aqui no Brasil. Muitos dos nossos clientes continuam utilizando a versão Cloud. Ela realmente apresenta um excelente custo-benefício. Ela tem versões Professional, né, como a versão Professional, que é limitada, ou a versão Basic, que é standard, que você pode escolher que encaixa com a tua empresa. E ela é muito fácil. Você contratou a versão nuvem, por exemplo, você pode contratar através de um parceiro como nós, você assina e já sai utilizando, é muito rápido. A versão On-Premise, ela requer um outro tipo de cuidado. Então vamos falar um pouquinho dessa versão. No caso da versão On-Premise, é uma versão que você paga uma única vez, de fato você compra o Bitrix, ele passa a ser seu, mas você precisa hospedar no seu servidor, no seu data center. Inclusive a gente tem um cliente aqui, quem sabe um dia eu consigo trazer ele para um bate-papo lá no nosso podcast. Ele adquiriu essa versão On-Premise, por quê? Porque ele gostaria de ter isso dentro do data center dele. Tem vantagens, na minha opinião. Se você medir o ROI, no caso dele ele colocou isso até no papel, você tem um ROI aí, né, esse retorno de investimento de 2 anos, você passa a ter o Bitrix e não paga mais nada por isso. Por outro lado, à medida que você compra, o Bitrix passa a ser da tua empresa. Então você tem que se preocupar com as atualizações. Esse é um dos pontos que eu vou falar. Eu queria ampliar um pouquinho mais essa visão, né, primeiro explicando o que é a versão Cloud e o que é a versão On-Premise. Eu queria falar um pouco, aproveitar que eu vou colar um pouquinho aqui, que tem um material muito bom, que eu vou deixar aqui depois no descritivo, onde tem tudo que eu vou falar aqui um pouco e muito mais, tá bom? Bom, falei da versão Cloud e da versão On-Premise. No caso da versão On-Premise, você pode configurar basicamente tudo lá, tudo. Você recebe inclusive os fontes na linguagem PHP. Você tem uma integração nativa com o AD, o LDAP, então você já tem isso já pronto e já está disponível, e você também tem a possibilidade de usar o Web Cluster para poder balancear a questão do uso. Essas são algumas das possibilidades, tá bom? E aí eu vou entrar um pouquinho aqui para falar de vantagens e desvantagens. Vantagens da versão nuvem. A versão nuvem basicamente é uma versão pré-pago. Quando você está na versão Cloud, ou você adquire, por exemplo, para 1 ano, então você tem ali o direito de uso por 1 ano, ou você vai pagando todo mês. Ela é uma versão de fato pré-paga. No caso da versão On-Premise, ela é taxa única. Uma vez que você comprou, o Bitrix é teu, tá bom? A versão em nuvem, ela é basicamente em SaaS, ou seja, assinatura, e a versão auto-hospedada On-Premise é uma versão que você é dono da propriedade. De fato, você passa a ser dono dos fontes. Isso é interessante para a empresa que tem um alto nível de customização. Você pode customizar o Bitrix do que você quiser. Colocar menu, tirar menu, mudar a imagem, mudar cores. Você consegue ir num nível muito maior do que a versão Cloud, tá bom? Esse é um dos fatores. No caso de empresas menores, que não têm infra, eu sugiro muito mais a versão Cloud. E isso é um dos tópicos. Se você tem a versão On-Premise, ou seja, você instalou no teu servidor, você tem que tomar cuidado com backup, você tem que tomar cuidado com a atualização, eu vou falar um pouco como funciona a atualização. Se você mexer no fonte, passa a ser uma responsabilidade da tua empresa e você vai precisar ter um programador lá que conhece PHP. Então você passa, de fato, a ser dono e a gerir toda essa versão. Lembrando que toda a instalação passa a ser de responsabilidade da tua empresa. Você até pode, vamos supor que você esteja na versão Cloud e quer migrar para uma versão On-Premise, o Bitrix permite que você abra um chamado, tem todo um passo a passo, você abre o chamado, o Bitrix vai fazer um backup e no máximo em 5 dias ele vai disponibilizar a versão em backup para você numa VM, se não me engano, numa virtual machine, e você pode levar para o seu data center. A gente já fez isso e realmente é muito rápido, tá bom? No caso da versão em SaaS instalação, você só precisa do navegador, e no caso do On-Premise, você vai ter toda a infraestrutura, o hardware, passa a ser tudo teu.
No caso da versão em nuvem, tem limitação de espaço, né? Cada versão tem a sua limitação. E no caso do on-premise, isso é você que vai gerenciar. Você vai gerenciar o espaço. Se você pode ter 1 tera, 10 teras, e aí vai depender do teu hardware, tá bom? A customização do produto, no caso da nuvem, ela realmente é restrita. Você consegue fazer logo, nome de domínio, cores, essas coisas. No caso do auto-hospedado, no on-premise, você consegue fazer logo, nome de domínio personalizado. Lá também tem a API. Você consegue mexer nas páginas de automação, esquemas de cores, CSS, HTML, JavaScript, layout personalizado, disponibilização do código-fonte, né? Você vai receber tudo isso, acesso ao fonte, acesso ao back-end completo, módulo de estrutura de gerência de conteúdo, toda a parte avançada, ou seja, realmente na parte de on-premise você tem tudo. A parte nuvem já te disponibiliza com até 18 idiomas, né? Com a localização. No caso da hospedagem, você vai ter uma ferramenta lá de localização. Então você vai realmente precisar ter o produto traduzido para sua região, tá bom? Enfim, dá para perceber que são modelos diferentes de entrega, né? A versão em nuvem muito mais rápido, tudo muito mais rápido. No caso da versão Primes, é toda customizável, mas você passa a ser dono e passa a ser ter que gerenciar backup, tudo. Então a sua empresa tem que estar preparada para isso, tá bom? Se você é uma empresa realmente de grande porte, que entende que quer ter isso dentro de casa, eu acredito que vale a pena fazer esse estudo. E lembrando que a versão em nuvem, ela tem uma versão professional, por exemplo, que é usuário ilimitado. Na versão auto-hospedada ou on-premise, quando você adquire, ele tem algumas versões diferentes e cada versão vai ter a sua limitação de usuário, tá bom? Lembrando que os backups, no caso da nuvem, são diários e é um procedimento que já acontece lá. No caso do on-premise, todo o backup é feito manualmente e você tem que armazenar esse backup também. E também, no caso da nuvem, questão de segurança, já tem o SSL, né? Já tem toda a segurança do próprio Amazon, da própria Amazon, das 7 camadas, e tem uma disponibilidade lá de 24/7. No caso do auto-hospedado, toda essa ferramenta de segurança fica por parte da empresa, ela tem que cuidar de tudo isso. Então veja que são realmente opções diferentes, tá bom? Em relação a funcionalidades, né, de recurso, tem alguns recursos que não tem na versão nuvem e só tem na versão on-premise. São eles, a parte de e-learning, realmente na parte lá no on-premise tem uma ferramenta de EAD bem interessante, tem uma ferramenta adicional da parte de CMS, tem uma ferramenta de serviço de assistência, ou seja, uma ferramenta lá de helpdesk, que basicamente é a ferramenta que a gente usa lá no próprio Bitrix, quando a gente vai abrir um chamado, e tem algumas ferramentas adicionais de escalabilidade. Na parte de aplicativo móvel, é semelhante, mas o aplicativo móvel também é grátis se você tem um suporte para personalizar o front-end, e também tem um aplicativo da máquina grátis. Basicamente, aí fazendo um grande apanhado, essas são as diferenças. E tem a questão de custos, né? Custo associado. No caso da nuvem, você vai no Bitrix, contrata uma das assinaturas, aquele é o custo. Se você precisar de alguma coisa adicional, você vai no Marketplace ou contrata um parceiro, no caso como é a CRM Think, que a gente tem alguns produtos adicionais. Por exemplo, a gente tem uma série de integrações que a gente construiu. No caso da versão auto-hospedada, basicamente o custo que você tem é adquirir o produto com os fontes e a parte de hardware, segurança, gerenciamento, fica tudo para a tua empresa. Uma opção que você tem, se você quiser, na verdade, ter a versão on-premise ou auto-hospedada e você quiser receber a atualização, o primeiro ano já está incluso no pacote, o segundo ano tem um custo. Se eu não me engano, fica em torno de 15% a 25% do valor que você pagou, você paga esse valor anual e você recebe atualizações, né, do fonte que você tem. Lembre-se que também, né, quando você está na versão on-premise, se você mexer no fonte, você vai ter que cuidar também quando vem a atualização para garantir que você não vai perder aquilo. Ou seja, o gerenciamento total da plataforma passa a ser da tua empresa. Então, quando você for analisar, minha empresa é uma grande empresa, quero analisar entre a versão cloud ou a versão on-premise, vale a pena colocar tudo isso no papel. Se a sua empresa for uma pequena empresa, uma média ou até uma grande empresa que já está totalmente adaptada para a nuvem, eu sugiro que você vá direto para a versão cloud, tá bom?
Eu tenho acesso a muitos parceiros, falo com muita gente, e realmente aqui no Brasil nós temos algumas empresas que usam on-premise, mas não são tantas. Já na Europa é muito comum que as empresas usem muito mais on-premise, porque talvez sejam culturas diferentes. O Brasil, de fato, se adaptou muito rápido com a questão de nuvem, né? Um custo-benefício bem diferenciado, tá bom? Vou deixar aqui no descritivo desse vídeo vários materiais sobre as diferenças, sobre segurança, sobre o que cada um oferece, preço, tudo que a gente tiver disponível a gente vai deixar aqui no descritivo desse vídeo. E se você tiver dúvida, entre em contato com a gente tem recebido muita demanda, muita gente querendo saber sobre as diferenças. Lembre-se, se você é uma pequena, média empresa ou até grande que já tem hábito de usar cloud, quer reduzir custo, eu entendo que a melhor solução é a assinatura em nuvem. Se a tua empresa quer expandir, quer mexer em fonte, quer ter uma amplitude muito grande, vale a pena analisar assim a versão on-premise com todos esses requisitos que eu falei, né? Vai ser uma hospedagem que fica sobre a gestão da sua empresa, você vai ter que ter um time de DBA, um time de segurança e várias outras coisas que você tem que avaliar quando for dar esse passo, tá bom? Espero que esse vídeo possa te ajudar a tomar a melhor decisão possível. Se tiver dúvida, entre em contato aqui com o meu time da CRM Fica. E não esqueça, se inscreve aqui no nosso canal, a gente tem vídeo frequente por aqui e a gente tem o nosso 24Cast, que é o podcast que a gente publica semanalmente sobre assuntos ligados ao Bitrix 24 e eu te encontro no próximo conteúdo. Um abraço!